Meus irmãos, à luz do que cantamos, como vocês vão? Como está com vocês? Vai tudo bem, graças a Deus. O contentamento, a alegria, a satisfação é sempre eternamente companheira da confiança no Senhor. O contrário disso significa inimizade da confiança. E nesse caso vamos abordar a filha da desconfiança nesta manhã. A filha da desconfiança, a filha da incredulidade, se você preferir. Por isso, o tema proposto para essa manhã é os efeitos perigosos da murmuração. Estou considerando a murmuração como a filha da incredulidade. Abra sua Bíblia em Números 11. À medida da exposição, eu vou fazendo a leitura dos versículos. Capítulo 11. Deixa aí a sua Bíblia aberta em Números capítulo 11. O livro de Números é um registro de transição entre dois momentos na história do povo de Deus. A vida depois da libertação do cativeiro egípcio e a jornada para o cumprimento da fiel promessa de Deus quanto à possessão da terra Canaã. Então é um relato de um tempo preparatório, de um povo que saiu do jugo egípcio e agora está a caminho da concretização, do cumprimento da promessa de Deus, da conquista. E ali exatamente no Sinai, onde os mandamentos foram publicados, Deus ordena que o povo realize o censo para marcar a memória das promessas feitas a Abraão de multiplicação da descendência. Então Deus ordena que seja feito um censo para registrar ou computar a quantidade de gente que estava naquela peregrinação. O censo tinha esse objetivo, portanto, de enfatizar pedagogicamente para o povo que Deus havia cumprido a promessa feita a Abraão da multiplicação da descendência. Deus sempre cumpre o que diz. E em Números encontramos Deus também organizando estruturalmente o povo para os desafios que viriam diante das batalhas seguintes. Tudo isso nos remete ao fato de que Deus sempre se ocupou com o cuidado do seu povo. Deus nunca deixou do seu povo a revelia do seu cuidado. O plano da libertação, o plano da tomada da terra estavam em curso. Deus estava diante do seu povo com todas as providências para essa caminhada aventurosa. Entretanto, Números também registra esta inimiga do contentamento, do agir de Deus e do caráter de Deus. A satisfação pelas graças dispensadas por Deus. E a inimiga disso tudo se chama murmuração. A despeito de todo o cuidado, encontramos vários episódios reincidentes, atitudes contrárias de descontentamento em Deus, sintetizadas no ato de murmurar. Temos diante de nós, no capítulo 11, um caso assim. O povo murmurando, reclamando das dificuldades do caminho para Canaã, murmurando contra as providências de Deus, especificamente a provisão do alimento, o maná, a monotonia da dieta. Só tem isso, todo dia. Só tem isso para comer. A exposição dos desejos pelas coisas do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. E eles são pegos murmurando contra Deus, contra a liderança de Moisés.
A murmuração, portanto, é essa forma covarde de mostrar desacordo, descontentamento, queixa, reclamação. A própria etimologia da palavra murmuratio nos aponta para o som de uma fala baixa ou indistinta, como se alguém estivesse cochichando, mostrando que quem murmura sabe que não é uma atitude leal, senão falaria aos ventos com toda a pungência. Mas não é assim. A murmuração tende a ser esta atitude covarde que grita por direitos por detrás da moita. Murmuração, portanto, está repleta de maldade. Portanto, em nenhuma circunstância a murmuração é justificável. Entendemos assim por que na Bíblia a murmuração é condenada por Deus. E para melhor aprofundamento preventivo, proponho então que a gente considere nessa manhã os efeitos perigosos da murmuração. À luz de Números 11, de 1 a 15, nós vamos perceber aqui alguns efeitos perigosos. Por que a murmuração não serve para o nosso bem? Em primeiro lugar, o primeiro efeito perigoso da murmuração é que ela desperta o desagrado de Deus. Veja versículos 1 a 3. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. As expressões no texto lido fazendo alusão a aumento, subida de furor da parte de Deus, ou descida com fogo devorador, mostram como a murmuração provoca a indignação e a ira de Deus. Como alvo da desaprovação de Deus, Deus responde à murmuração. Acendeu o furor do Senhor, isto é, lhe provocou a indignação, e agora ele responde. Como ele responde? Fazendo arder fogo no arraial, consumindo as extremidades do arraial. Portanto, a murmuração provoca a indignação de Deus, desperta o desagrado de Deus e faz com que se manifeste o juízo de Deus. Deus toma as murmurações do povo como um desafio direto à sua autoridade. Por isso que isto lhe provoca a ira. O povo questiona a autoridade de Deus ao murmurar. Essa manifestação do coração pecaminoso é um ataque ao caráter santo de Deus. Por isso eu iniciei enfatizando a murmuração como fruto da gestão da incredulidade. A murmuração tem uma mãe, ela se chama incredulidade. Provoca o desagrado de Deus porque questiona a autoridade e o caráter de Deus, duvida de Deus, e isto desagrada profundamente o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, Paulo adverte os nossos irmãos a não murmurar. E naquele contexto de instrução, ele lembra o castigo que sobreveio aos irmãos israelitas no deserto. As punições divinas serviam como advertência para o povo, para que reconhecesse a gravidade de sua desconfiança e de sua rebelião. Deus condena a murmuração. Deus condena a murmuração e ela lhe provoca o desagrado. Isso ressalta, irmãos, a necessidade de redenção e transformação oferecidas em Jesus Cristo.
Sem Jesus nós somos murmuradores de coração, porque duvidamos da autoridade de Deus e duvidamos do caráter de Deus. Desesperadamente carecemos da redenção e transformação oferecidas pelo Senhor Jesus. O segundo efeito da murmuração é que, ademais de despertar o desagrado de Deus, ela contagia os irmãos. Olhem só, versículos 4 e 5. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? A murmuração tem implicações para a vida comunitária, minha gente. A murmuração causa divisão, desconfiança, descontentamento dentro da comunidade da fé. No versículo 4 encontramos uma referência aos iniciadores do murmúrio, da murmuração, das queixas. Os insufladores da murmuração. Eles são chamados de populacho aqui na nossa tradução. Em outras traduções, bando, turba. Gente que estava no meio do povo começou a murmurar. E esta murmuração influenciou o povo a olhar para trás. Para onde? Para a realidade anterior na qual estavam. 400 anos debaixo da opressão impiedosa de Faraó dos egípcios. Pois a murmuração é tão danosa que faz o povo se esquecer do que foi o cativeiro e desejá-lo e desejar de novo o Egito. A murmuração contagia os irmãos. Aquela turba, aquele populacho promoveu a divisão e a contenda. É assim mesmo, queridos. A murmuração é altamente contagiosa. Pode facilmente se espalhar, infectar toda a comunidade. Quando um grupo, dentro da comunidade da fé, começa a expressar seu descontentamento, sua desconfiança, outros rapidamente se juntam e o resultado é uma comunidade inteira tomada pelo descontentamento, pelo desânimo. Hebreus 12:15 adverte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O mesmo princípio que causa amargura enraizada no coração, de contágio, causa a murmuração também. A murmuração, como a expressão de raiz de amargura, se não for tratada, pode causar problemas dentro da comunidade da fé. Divide o povo, alimenta a incredulidade, ameaça a unidade do povo de Deus, cria facções, divisões, exatamente o oposto do que Cristo desejou para a igreja. Um povo só, uma só família, um só corpo, uma só mente, um só coração. Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6 nos lembra do poder da língua. Pequenas palavras de descontentamento, murmuração, e a murmuração é sempre via língua, comunicação oral. Pequenas, quase que aparentemente inofensivas palavras. Isso não vai fazer mal a ninguém, simplesmente eu estou dizendo que eu não estou satisfeito com isso que está acontecendo na igreja. Você viu como o presbítero falou? Não acho isso certo. Palavras parecem inofensivas, mas segundo Tiago podem incendiar grandes fogueiras de discórdia. Esteja consciente, caro irmão, querida irmã, de que o que você diz e como diz
pode afetar os outros, para o bem ou para o mal. Nesse caso, a murmuração afeta sempre para o mal, porque ela contagia os outros. O terceiro efeito da murmuração, ademais de provocar o desagrado de Deus, de contagiar os irmãos, a murmuração menospreza a providência de Deus. Veja versículo 5. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. De graça? De graça? Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, haja paladar. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná, que era a providência que Deus enviava para o sustento nutritivo do povo. A maná era como semente de coentro, e a sua aparência era semelhante à de bdélio. O povo ia por toda parte e o colhia, altamente nutritivo. O texto continua: eles o moíam em moinhos e o socavam em pilões, depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Caía de dia, caía de noite. O Senhor não deixava faltar. Porém, o povo desprezou esta providência de Deus. O povo continuava a murmurar. Murmurou lá na libertação, quando se defrontou com o Mar Vermelho. Murmurou na água, com o episódio da água na rocha. E agora murmura do maná. O povo continuava murmurando. Isto mostra uma falha em reconhecer e agradecer as bênçãos e intervenções divinas, não é? A gratidão é uma virtude teologicamente significativa. Ela reconhece a soberania e a bondade de Deus. A murmuração é vista como uma falta de confiança em Deus. Desafia a providência de Deus. Faz pouco caso da providência de Deus. Diz que o que Deus faz não é tão bom assim. Logo, Ele não é tão perfeito assim. Diz que eu, juntamente com os meus desejos, sei mais do que Deus. A murmuração reflete desconfiança da providência, da bondade, da sabedoria de Deus. Sabe o que acontecia quando o povo começava a murmurar no deserto? O que eles estavam questionando? A capacidade de Deus, o cuidado em cuidar deles. E a confiança em Deus é um tema central em toda a Escritura. A murmuração se coloca em oposição direta à confiança em Deus. A murmuração menospreza a providência de Deus. Há alguma coisa que Deus não tem olhado em assistência para conosco, cada um de nós? Tem lhe faltado alguma coisa para a sua sobrevivência? E se, dentro do escopo do movimento natural das mobilidades, da capacidade cognitiva, da disposição e energia físicas para o trabalho,
se dentro desse escopo tem lhe faltado alguma coisa do que você julga que já teve e não tem mais, ainda assim, Deus tem faltado com as suas providências sobre a sua vida. Mesmo que você esteja numa fase de perda de coisas que tinha antes, não tem mais. Ainda assim, Deus tem deixado você à deriva do seu cuidado? Tem alguma coisa que Deus tem lhe faltado? Eu penso que não. E por que, uma e outra vez, nós sempre estamos reclamando? Porque o nosso azedo discurso é sempre querendo mais, não de Deus, mas das coisas materiais. Será que isso não cheira a murmuração? O quarto efeito da murmuração, à luz de Números 11, é que ela enfraquece o ânimo da liderança espiritual do povo. Veja o versículo 10. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado. E Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Uau! Olha o desabafo de Moisés para com Deus, expressando o seu enfado, a sua fatiga, por conta da murmuração daquele povo murmurador. A murmuração esgota a energia da liderança. A murmuração do povo faz a liderança definhar em seus sonhos e projetos. A murmuração faz secar o ânimo da liderança. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. O povo enfada Moisés. Já havia acontecido isso antes, né? Em Êxodo capítulo 16, versos 2 e 3. O povo reclamava da falta de comida, dizendo que preferia ter morrido no Egito. Lá tinha fartura de pão e carne. Deus repreende o povo novamente derrama sua murmuração contra a liderança e injeta veneno ao ânimo e estímulo de Moisés. Em seu comentário sobre Números, João Calvino explica que murmurar contra os líderes designados por Deus é, na verdade, murmurar contra o próprio Deus, demonstrando desconfiança em sua sabedoria e governo. Meus irmãos, saber que a murmuração ofende a Deus deve fortalecer a nossa resistência contra essa miserável tendência da velha natureza. Sim, ofende a Deus, porque se trata de um ataque direto ao seu caráter, à sua vontade, o seu trabalho providente. É um comportamento associado à ingratidão, à incredulidade, e sempre trará duras consequências para quem trilhar por esse caminho. Não tenha dúvidas disso. Provoca o furor de Deus e Deus responderá sim ou sim. Portanto, quando a tentação de murmurar vier, estejamos certos de que a murmuração desperta o desagrado de Deus, contagia os irmãos, traz problemas para a nossa vida pessoal, prejudica a vida dos outros e, de algum modo,
A atitude de murmuração também afeta os nossos líderes espirituais que velam pela nossa alma. A murmuração, então, é como um efeito dominó. Sabe quando você põe as pecinhas de dominó, uma atrás da outra ou na frente da outra? Há campeonatos pelo mundo fazendo isso para ver quem faz esta construção no maior tamanho possível. Então, às vezes se demoram meses. As pessoas demoram meses preparando uma pecinha de dominó, seguida por outra. Uma construção maior do que esse salão de culto. E basta uma pecinha só, uma, no meio de milhares, para produzir o efeito dominó, o efeito cascata. A murmuração nunca atua sozinha, ela tem os seus capachos. E ela nunca prejudicará só você, murmurador. Ela vai atingir sua casa, vai prejudicar a sua família, seus amigos, sua igreja e vai enfadar sua liderança espiritual. Por isso, cuidado com a inimiga do contentamento. Quem é a inimiga do contentamento? Que possamos pedir ao Senhor que nos ajude a desenvolver um coração agradecido, contente, que não se entrega à murmuração, mas confia plenamente na sua sabedoria, na sua bondade, na sua providência. Que nossa vida reflita essa confiança, essa gratidão e sejamos esse testemunho ao redor das pessoas, para as pessoas, ao invés de fazê-las mal com a murmuração do coração pecaminoso, com a gratidão possamos contagiá-las positivamente. Com a glorificação da bondade de Deus, possamos também conduzi-las ao reconhecimento da bondade do caráter de Deus. Mas é necessário nessa manhã refletirmos sobre nossas atitudes. Precisamos parar um tempo e nos examinar para identificar se nós estamos envolvidos por uma tendência murmuradora. Você precisa examinar isso. Pergunte-se a você mesmo e às pessoas mais próximas se você está reclamando desnecessariamente sobre situações que Deus permitiu em sua vida. Peça ajuda às pessoas. Escute, pergunte à esposa: você acha que eu estou reclamando demais? Murmurando? Me ajude a identificar. Porque às vezes a pessoa já vestiu tanto a roupa da murmuração que ela nem se dá mais conta de que o que faz é um ataque à confiança em Deus. Virou um hábito reclamar de tudo. Eu conheci um sujeito assim. Era um diácono da igreja, misericórdia. Se estava calor, ele reclamava do calor. Se estava frio, reclamava do frio. Se alguém pagava em dinheiro, ele dizia assim: miserável, não tem uma conta no banco. Se pagava com cheque, ele dizia: miserável, por que não me pagou em dinheiro? Nunca ouvi uma expressão de gratidão dos lábios daquele homem. Ele ficava à porta com a cara de Gargamel, sabe Gargamel dos Smurfs? Era aquele homem lá, meu Deus do céu. Era mesmo, vocês estão rindo, mas era o Garga. O azedume do coração brotava assim na expressão dele. Criança nem chegava perto dele. Quem chega perto de um negócio daquele? Murmurador. Sofreu ele. Sofreu a família. Perdeu a família. Sofria a igreja pelo mau testemunho que ele dava. Ainda ficava à porta da igreja para espantar o povo que queria entrar. Mas nunca se dava conta de que ele que estava provocando o desagrado de Deus. Quem sabe, minha irmã querida, você não é uma gargameia. Quem sabe, irmão, você não é um gargamel.
Ainda não, mas está chegando lá. Então cuide, examine o coração. Peça a misericórdia de Deus. Seja mais grato, mais bondoso. Conheça mais quem Deus é. Porque quem conhece quem Deus é, como é que vai debochar do seu cuidado, de ignorar a sua providência? Como? Confiemos mais, irmãos, em Deus, sabendo que Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. E também incentivemos os outros, ao invés de juntarmos as murmurações em um coro, sejamos uma só voz de encorajamento e fortalecimento da fé. Ajudemos os outros a fitar o olhar no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. E nós temos um exemplo perfeito do contente e satisfeito Jesus Cristo, que nas horas de instrução e horas pacíficas com os seus, estava contente em seu Pai, mas nas horas difíceis, duras, singularmente duras, também estava satisfeito com seu Pai. Jesus nunca murmurou, porque é contra a sua natureza murmurar. Era santo, é santo. Que aprendamos com Ele. Isso significa fitar os olhos nele e aprender com Ele, a sermos mais gratos, contentes, em todo o tempo. Tiago 4,4. O reverendo Marcos Kleber nos lembrou em maio, em um sermão aqui à noite, sobre esse texto. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas com essa alegria que vocês citaram o versículo aí, nós vamos chegar longe. Fique em pé, abençoado, vai. Jesus amado, isso é frio, é? Filipenses 4,4, diga. Espera aí, diga comigo. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pai de amor, ajuda-nos a sermos mais contentes e satisfeitos no Senhor Jesus. Livra-nos dessa miserável murmuração, dessa amiga da natureza pecaminosa que questiona o teu caráter, que trata com indiferença as tuas providências e que provoca o teu desagrado, contagia os irmãos e fatiga a nossa liderança espiritual. Livra-nos, ó Deus, desse miserável pecado. Dá-nos um coração cheio de gratidão e contentamento em Jesus. Que possamos dizer como Davi no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Estamos plenos e satisfeitos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.